Ah, eu não acredito que eu estava gravando e não gravou nada. Mas enfim, vamos lá. Eu vim falar sobre como foi a minha experiência com a OFI, a Ofício da Imigração. O que é a Ofício da Imigração? Ela é um órgão responsável pelos estrangeiros sobre a sua integração aqui na França. Ou seja, você vai passar por ela se você quiser ficar aqui. A minha experiência com a OFI foi ótima, porque sem ela eu não teria me integrado realmente. Você precisa passar pelo seu contrato de integração. Eles fazem assinar esse contrato de integração. Eles veem suas qualificações, competências profissionais. Eles avaliam a sua insuficiência na língua francesa e te encaminham para formação. Mas isso é um benefício para cônjuge e agrupamento familiar, tá? Então, vamos começar como que foi comigo. Assim que eu cheguei na França no dia 20 de março, eu já portava o meu passaporte e um papel que o consulado tinha me passado. E o consulado ele me disse para que eu fizesse isso até 3 meses após a minha entrada na França. E eu realmente acho que é um tempo justo, assim. Eu preferi fazer no começo e eu confesso que para mim foi a melhor opção. Por quê? Eu entrei aqui no dia 20 de março e demora mais ou menos um mês para sua convocação para o OFI, ou seja, já é um tempo a esperar. No dia 24 eu já estava passando por esse entretien na OFI, no dia 15 de maio eu já estava passando pelo meu curso de formação civil, que é obrigatório, você recebe uma convocação também. Eu já tinha passado pela minha avaliação em francês, para saber o meu nível de francês para passar para um curso. E no dia 5 de junho eu já estava fazendo meu curso. E no final de setembro eu já estava terminando de fazer meu exame e tudo. E em novembro eu já estava renovando meu titre de séjour, porque tem que renovar 3 meses antes. Ou seja, é um tempo curto e bem apertado. Então é um tempo um pouco justo. Então é sempre bom vocês fazerem isso desde o começo. Até porque a OFI precisa validar o seu visto. O seu visa consular só tem valor com essa validação. Então tem que ser feito realmente no começo. Assim que eu cheguei, uma semana depois, a gente depositou. A gente recebeu várias convocações aqui depois. Porque primeiro eu fui no OFI e lá eu entreguei o formulário que o consulado já havia me passado. E nele, portando as cópias do meu passaporte, a parte da identidade e sobre o meu visa e sobre a minha entrada na França, ou seja, o carimbo da polícia. Depois de um tempo, no dia 13 de abril, eu já tinha recebido essas convocações. Para que no dia 24 de março eu iria passar por tudo isso. E aqui eles mostram minhas informações, endereços. Que eu vou passar pela visita médica, pela entrevista, eles explicam tudo aqui. Aí o que você deve portar nesse dia? O seu passaporte, uma fotografia de rosto, a fotografia 5x4, que é a fotografia tradicional francesa, uma justificativa de domicílio. No caso, como eu estava morando na casa dos meus sogros, eles fizeram uma letra próprio punho atestando a minha moradia lá, minha e do meu marido, e também uma cópia de uma conta no nome dele e uma cópia de identidade do meu sogro. Um certificado medical, mas eu não tinha esse certificado porque eu ainda não tinha passado, eu passaria no dia. E o valor em timbres fiscais que você compra na tabacaria para o seu Visa. É uma péssima notícia, mas o Visa é pago e é 241 euros. Você tem que comprar 241 euros em timbres. E é isso aqui. Fala aqui sobre isso, olha. 241 euros em timbres. E depois, o que aconteceu? Fui convocada, desde o dia que eu fui convocada, o que aconteceu? Quando você vai na ofícia, você vai assinar o seu contrato de integração, você vai falar sobre a sua vida na França, você vai falar sobre a sua formação profissional. Eles vão te perguntar se você tem alguma profissão, se você já trabalhou em outras áreas no Brasil, do que você faz, o que você gosta de fazer, seu nível escolar. E eles vão te encaminhar para um curso de formação civil, que não é nesse lugar, em um outro lugar. Eles vão te perguntar qual lugar que você prefere fazer, enfim.
e vão avaliar o seu nível de francês, para saber se você necessita passar por uma formação linguística. Eu cheguei lá por volta das 8 horas da manhã e já fui para uma sala, um auditório. Passei por um mini auditório que era uma reunião coletiva, onde uma assistente social ela explicava tudo o que ia se passar. Eu assinei um papel na entrada, entrei na sala e tinham muitas pessoas e ela começou a falar, a explicar muitas coisas que eu não lembro agora, mas ela explicou também sobre o que estávamos fazendo lá, um pouco sobre o contrato que a gente assinaria, os direitos, deveres, enfim, um pouco sobre as leis da França, essas coisas. E depois ela perguntou se a gente tinha alguma dúvida e eu não tive dúvidas nenhuma, até porque eu estava muito tímida. E depois disso, eu fiquei aguardando ser chamada para entrevista pessoal. E eu fui a última, foi uma espera horrível com os documentos assim. E eu ficava só esperando ser chamada. E eu fui chamada por uma assistente super calma, eu sentei, me apresentei. Ela me solicitou os documentos, ela olhou, depois começou a me perguntar coisas que eu não lembro exatamente o que, até que ela me perguntou mesmo sobre isso, sobre profissão, sobre o que eu fazia profissionalmente, sobre nível de estudo, disse sobre o curso de formação civil, me deu várias opções de endereços, aí eu escolhi um endereço lá para fazer, ela disse que seria uma jornada inteira e tudo, e outro dia eu receberia a convocação, até que finalmente teve um problema, uma divergência no endereço. Aí meu marido teve que ir até lá para tirar essas dúvidas dela, e ela disse, seu francês é insuficiente, você precisa passar pelo curso. Eu disse sim, quero muito passar pelo curso. Depois meu marido saiu, eu continuei sozinha com ela, ela me pediu opções, assim, onde você quer fazer. Perto da sua região nós temos 3 opções e eu escolhi assim, às cegas, eu não conhecia nada, só quando ela disse Versailles, eu falei, eu conheço esse nome, e eu escolhi assim, mas sorte que foi um endereço bom pra mim. E assim, é basicamente isso, cada caso é um caso, lembrando que pode ser um pouco diferente pra vocês. Então eu vou falar um pouco sobre 10 que ela me deu. Em primeiro lugar foi o contrato de integração da França que eu assinei aqui embaixo, que ele fala Bienvenue en France, eles contam um pouco da quanto a população da França, quantos estrangeiros entram, como que é a democracia, um país, direitos e deveres, aqui a França é um país laico, é um país de igualdade e que conhecer o francês é uma necessidade. Eles falam aqui que a língua francesa é indispensável para quem quer morar aqui, o conhecimento linguístico. Fala um pouco sobre tudo, sobre respeitar o contrato, a duração do contrato, as obrigações que pedem nesse contrato. E é tudo isso que eu acho que não é muito importante falar. E o contrato foi feito pelo antigo presidente Nicolas Sarkozy, onde ele diz que quem quer morar e viver em sociedade aqui tem que saber se comunicar e se encaixar nas leis. Porém, eu não sei se existe no final do contrato, se alguém não consegue cumprir uma dessas coisas, se realmente dá ruim, porque minhas amigas mesmo, elas não se comunicam tanto em francês, elas não trabalham, continuam do mesmo jeito e elas continuam na França, já fizeram até o título de séjour, enfim. E lá junto com ela me passa uma atestação de informações sur la vie en France, ela te imprime isso, não explica. Sinceramente, eu não sei o que significa isso, tá? E sobre o que eu disse o bilhão de competências profissionais, eu fui dispensada, porque normalmente se você quer, você pode passar por um dia também em uma associação de trabalho e emprego para saber qual o seu perfil, se você pode se cadastrar em formação profissional, alguma coisa do tipo, mas eu recebi a atestação de dispensa, porque eu já tinha uma área em foco e eu tenho isso aqui. E depois, o próximo certificado que eu teria já no mesmo dia seria do controle medical. Passado isso, ela me entregou um papel, ela imprimiu um papel sobre os cursos que eu deveria passar no dia, que eu deveria levar. Na formação civil, que a formação civil, ele é mais para falar sobre
os direitos fundamentais, princípios e valores da República Francesa. Normalmente elas perguntam se você quer um tradutor que ele fale português ou inglês, aí você fala, não falo inglês, tem que ser um tradutor que fale realmente português. E depois você recebe uma convocação um dia inteiro e tipo, é super tranquilo. E depois você tem que passar pelo curso de francês, porque ela já tinha me dado a opção do curso e também era só esperar uma convocação para passar por uma avaliação da língua, que era uma prova que eu deveria passar antes de começar mesmo na classe, para que eles soubessem o nível e formar o meu perfil para o curso. E é muito interessante. E depois eu desci para passar pela visita médica, eu já entrei por uma enfermaria. Teve uma enfermeira super simpática, bonjour, com um copo plástico na mão, escrito pipi, pipi. Fiz o pipi, depois ela mediu minha altura, meu peso, eu fiquei esperando, ela disse, você pode se encaminhar para aquela sala. Aí eu ia fazer radiografia do peito. Aí eu entrei, o menino disse em inglês para tirar toda a roupa, eu tive que ficar assim, né? Fiz o exame, depois eu passei pelo médico que falava inglês, eu respondi tudo em francês. Fez uma consulta médica tradicional, normal, sentiu a respiração, olhou garganta, perguntou se eu fumava, se estava bem de saúde, se eu estava sentindo alguma coisa, se estava tudo bem, se eu tinha um baby, eu disse não, e perguntou se eu tinha algum problema, uma doença crônica, algum problema pessoal de saúde, eu disse que não. Isso foi. E no final ele disse para se encaminhar à recepção e eu tive esse papel, tendo em vista que o que eu fiz, Santi já tinha me pedido, eu já tinha quase tudo. Mais o meu Visa no meu passaporte. Então, isso aqui tudo. E depois, eu passei pelo meu dia de formação civil. Foi exatamente no dia 15 de maio, passei em uma cidade aqui perto. E eu fiz a minha formação civil, que é um dia inteiro. Eles te fornecem alimentação, você tem algumas pausas. Aí depois eu recebi a convocação para fazer a minha prova de francês, para saber o meu nível, mesmo a avaliação do nível. Foi uma prova com algumas perguntas, eu tive que escrever um texto em francês. Imagina como é que foi? No dia 18 de maio eu passei por essa prova pela STAR, em Versailles também. E no dia 5 de junho eu estava lá, iniciando meu primeiro dia de curso de francês. Eu assinei aqui o regulamento, no dia 5 de junho, eu assinei o regulamento do curso, você assina. Enfim, eu vou falar um pouco sobre ele depois no vídeo do curso. Eu não vou prolongar muito esse vídeo. Aí depois, no final do curso, eu recebi uma atestação de formação dizendo que eu fiz o 160 horas. Porque normalmente o início, o básico assim que eles falam que é para você aprender é 160 horas. Se você não passa pelo exame, você tem direito a mais 20 horas de curso. Você pode fazer 180 no total. Eu fiz formação do dia 5/6/2015 a dia 31/7/2015, 160 horas. Tá aqui. E no final eu tive a minha avaliação e no dia 4 de agosto eu estava passando pelo meu exame de língua francesa e eu tirei uma nota boa até, tirei 99%, porque eu deixei uma questão em branco. Pude ter o meu diploma inicial da língua francesa, o DILF A1, que é um cadre, enfim, do nível 1, que é o nível elementar. Enfim, eu vou falar isso em outro vídeo. Então é isso, gente. É muito simples, não fiquem apavorados. É uma coisa muito legal que vocês têm que passar. Eles estão habituados, eles veem estrangeiros todos os dias. Nós não somos os únicos. Bate um pouco de insegurança, mas vai dar tudo certo. A gente sempre dá um jeitinho. Mas é muito importante pra gente ter essa integração e ter o nosso Visa depois, tudo direitinho, nossos papéis, porque isso permite que a gente possa trabalhar, isso permite que a gente possa ter nossa vida normal aqui, ter uma casa, ter uma conta no banco, ter dignidade, simplesmente.
Então é isso, se vocês ficarem ainda com dúvida de alguma coisa, deixem nos comentários. É isso, acho que eu lembrei de tudo, eu espero. Até o próximo vídeo.